coração celebra um rei, exalta um rei, adora. Agora é a hora que o coração dá uma acelerada. É a hora que os jovens já começam a suar as mãos, porque vai entrar agora no ar o nosso quadro. Pode ou não pode? O tema do nosso Pode ou Não Pode de hoje tá muito legal, muito interessante. Dá pra gente levar bastante coisa, levar também uma instrução, tanto psicológica quanto da palavra de Deus, para que você possa entrar melhor nesse meio, conhecer melhor, ir com calma e ter a certeza que vai ter uma coisa muito boa, uma vida sentimental abençoada e duradoura. E para falar a respeito da psicologia, das mentes desses jovens espertos, inteligentes, e que muitas vezes as mentes e os seus corações fervilham por um novo amor ou pelo primeiro amor, nós vamos chamar aqui no nosso palco do Movimento Jovem a psicóloga Veruska Gendov. Por favor. Tudo bem, Veruska? Tudo bom, que prazer estar aqui com essa galera abençoada. Tudo bom, queridos? Mais uma vez coração conosco de aí. Todo mundo a mil. Já tá, as mãozinhas estão começando a suar. Amém. Por gentileza, tome ali o Amém. seu posto, porque vem bastante pergunta, vai vir bastante coisa aí. Tanto da galera da plateia, quanto do pessoal do Facebook, né, Jéssica? Já pode dar o start aí, essa galera já pode encher de perguntas. Antes, deixa eu só falar o tema para vocês. O tema de hoje é como impor ou como colocar, de uma maneira mais tranquila, limites. Todo ser humano tem limite. Todo ser humano tem ali o seu quadrado e quer respeito sobre esse quadrado, para as pessoas não invadirem a sua área. E a gente vai falar mais sobre isso. O que é o limite de você, talvez, se comunicar com essa pessoa, entrar na vida dela até onde, saber das coisas que ela fez ou dos seus sentimentos, até onde? Qual é o limite de tudo isso? A gente vai conversar com a psicóloga, a gente vai ver direitinho como isso funciona. Como é que tá aí o nosso Face, Jéssica? Olha, o Facebook já tem algumas perguntinhas aqui. Então, eu peço pro pessoal, entra lá no post, na publicação que eu acabei de colocar, com a doutora Veruska Gendov. Tem alguma dúvida, alguma opinião sobre isso, sobre o tema de hoje? Coloca lá nos comentários, que a gente vai ler aqui ao vivo pra doutora. Vai ser coisa boa, pode ter certeza. Ela já está lá na plateia, vai preocupar, vai pegar essa galera aí já meio preocupadinha, mas vai falar sobre isso. Vamos começar só pontuando aí esse assunto. Claro. Tem limites, esses limites devem ou não ser respeitados, em qual fase de uma vida amorosa que deve se impor esses limites. Fala um pouco sobre isso, doutora, por favor. É interessante essa questão, porque desde criança precisamos criar esse tipo de hábito, né? Você cria desde uma criança o costume dele saber que ele tem limite para pedir as coisas, limite para ter atitudes, limite para, né, no dia a dia, nas ações de uma forma geral, enfim. Só que muitas vezes você cresce sem esse limite. E quando você se torna um adulto e você precisa viver no meio de outras pessoas, você quer ter as mesmas situações que você tinha como criança. E quando vocês falam de limite, principalmente nessa idade mais adulta, eu vejo muitas coisas nesse sentido em consultório. Por exemplo, quer ver uma coisa? Não precisa levantar a mão para ninguém se constranger, mas quantas e quantas vezes as pessoas ficam apaixonadas por uma determinada pessoa e não colocam um prazo, não colocam um limite para saber se aquela pessoa realmente vai dar certo ou não. Eu lembro que é muito comum uma pessoa começar a namorar, por exemplo, mas quando é o limite para determinar um casamento? Porque o que tem pessoas que enrolam para casar é impressionante. Começa a namorar eternamente e arrumam 500 desculpas para não casar. Por quê? Porque não se colocou um prazo, não se colocou um limite, não se fez um planejamento. Olha, nós vamos namorar, então nosso limite em média, a gente vai tentar namorar tanto tempo, noivar tanto tempo, e se der certo a gente casa. Eu vejo namoros eternos de 10, 12, 15 anos, gente, porque não se coloca um limite. Ah, não deixa porque tem desculpa A, não deixa porque tem desculpa B, né? Ou no dia a dia, por exemplo, pessoas que estão namorando e um deles, ou a moça ou o rapaz, é mais irritado e o outro não coloca limite. Não gostei disso. Porque você falou dessa maneira, porque foi grosseira, porque foi grosseiro.
Teve uma história que a moça, tão sem limite por irritação, que ela pegou um guarda-chuva e amassou o carro do namorado inteirinho. Mas por quê? O namorado nunca tinha colocado um limite para a irritação dela. Se na primeira vez que a pessoa fizer uma situação complicada, você chega e olha, me senti assim, não gostei, foi grosseiro da sua parte, não admito esse tipo de coisa, você já começa a colocar limite naquele tipo de situação. E avisar que tem um guarda-chuva e é perigoso. Cuidado, gente, guardem seus guarda-chuva. E assim vai, né? Assim como rapazes que muitas vezes são grosseiros, estão nervosos, estão passando por uma dificuldade qualquer, principalmente profissional, e essa é uma fase onde a adaptação profissional é muito grande, e acabam agindo de uma forma mais estúpida, de uma forma mais ignorante, e a moça com medo do rapaz terminar um namoro, não coloca um limite. Olha, queridos, a pior coisa que se tem no início de relacionamento é você não colocar limite. Porque não pense você que quando casar vai melhorar, vai piorar. Se você não colocar limite desde o início, isso vai piorar depois. Então esse tema, ele é extremamente importante, porque começa de uma infância e você cresce tendo diversos problemas porque você não colocou limite, porque não sabe dizer não, não sabe frear uma situação, fica com medo da outra pessoa, né, te rejeitar ou te abandonar. Só que você está se abandonando primeiro. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema mesmo. Elvis, já tem a galera aí já que quer perguntar, já tá... Tem muita gente aqui querendo falar sobre esse assunto, né? Eu tô aqui com meu amigo Felipe e ele tem uma pergunta para a doutora. Doutora, eu queria saber como impor limites nas conversas através da rede social. Hoje em dia tem muitos jovens que ficam até 5, 6 da manhã conversando e perdem o seu dia. Então, como controlar isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, Felipe, é a gente se colocar o próprio limite. Então, qual é o meu limite para dormir? Qual é o meu limite para fazer as atividades? Se eu for entrar nas redes sociais, qual é o meu limite de tempo para isso? Eu preciso me programar. O corpo humano, ele não aguenta esse impacto tão constante de atividades online. Você acaba utilizando muitas atividades online, você sobrecarrega o seu sistema. Tem muitos jovens que até cometem esse erro de dormir perto de celular, às vezes embaixo até de travesseiro. Gente, isso faz mal. Faz mal primeiro porque você condiciona a sua mente a acordar o tempo inteiro para olhar se tem mensagens no WhatsApp, para ver se tem alguma postagem no Facebook, ou para ver alguma outra coisa no Twitter. Então, isso já é ruim. Mas, além disso, é uma máquina que está ali perto de você, que está transmitindo sinal eletromagnético para antena Wi-Fi, antena celular, mais Bluetooth, mais não sei o quê. E tudo isso está passeando por dentro do cérebro das pessoas. Tem gente adoecendo por causa disso. Então, é muito importante a gente se colocar esse limite. Colocou esse limite? Aí você vai dizer, galera, 10 horas é o meu limite. Quem deixar mensagem depois disso, só vou responder no outro dia, depois do horário X. Porque a gente se respeita. Quando a gente não se respeita, os outros também não nos respeitam. Então, cuidado com isso, gente. Assim como os limites que a gente também tem que ter no elogio de uma outra pessoa via internet. Até que ponto uma pessoa que está namorando tem que tomar cuidado na hora de curtir determinadas coisas. Queridos, não é muito agradável para uma pessoa quando ela está namorando e ver que seu namorado ou sua namorada está curtindo determinadas coisas ou está comentando determinadas coisas. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Até isso é uma tipo proteção também. De relacionamento, vamos dizer assim, profissional. Sim. Né? Você falou, até determinada hora eu vou estar respondendo, depois só a partir de tal hora. No trabalho também se torna um problema, né? Sim. Entre o relacionamento patrão-funcionário, se patrão 2, 3 horas da manhã está mandando mensagem, amanhã você tem que fazer isso, aquilo outro, isso atrapalha a família, o convívio social da pessoa. É engraçado isso, né? A gente tem uma ideia de que, nossa, as coisas avançaram, agora eu sou autônomo, então eu mando no meu trabalho. Porém, fica escravizado nos grupos de WhatsApp profissionais, ou respondem e-mails profissionais de alta madrugada. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão, daqui a pouco a gente está trabalhando 24 horas. E o nosso corpo? E a nossa mente? Como Se é que não fica? responde, a outra parte fica irritada até. Fica, mas por que você não respondeu? Faz 5 minutos que eu te mandei um WhatsApp. É só 1h da Aí manhã. você vai olhar 1h da manhã. Então, assim, mas a gente acaba condicionando as pessoas a isso. A gente acaba acostumando as pessoas a isso. Isso é um grande problema. Desde que inventaram os grupos do WhatsApp, as empresas agora estão fazendo isso, para você que está em casa é um alerta também, de colocar grupos do trabalho para nos ajudar no ambiente de trabalho.
só que não paga hora extra desse grupo WhatsApp depois do horário de trabalho. Então, se ninguém está recebendo depois desse horário, vocês têm que tomar cuidado, né? Se você tem um celular ou um WhatsApp funcionando, ou qualquer meio de comunicação funcionando após o seu horário de trabalho, você tem que receber por isso. É hora extra. Ah, mas eu não chamei nenhuma vez, mas estava em alerta. E se você estava em alerta, você tem que receber por isso, né? Então, cuidado. Muito atento com isso. Esse limite é realmente algo muito amplo, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, doutora, uma dúvida. Aqui no Facebook, o Francinaldo Fonseca e o Tony Lopes, eles estão perguntando assim, os pais, eles podem impor limite em um relacionamento? Sim, podem. Por quê? A partir do momento que você mora embaixo do mesmo teto que seus pais moram, as regras são deles, até você ter o seu próprio ambiente. Então, os pais observando que existe uma coisa negativa ali, existe uma situação ruim, complexa. Imagina a situação dos pais, por exemplo, de ver um relacionamento onde o filho está sofrendo, a filha está sofrendo, está sendo maltratado, está sendo, enfim, ignorado de alguma maneira, não está sendo prioridade na vida do outro. Os pais devem chegar próximo dos seus filhos e colocarem, olha, não estou gostando disso, você está se permitindo a isso, eu não aceito. Isso é muito ruim. Eu não posso te proibir de namorar, mas eu posso dizer para você que eu estou insatisfeita e eu não aceito essa situação. E se você não conversar com o seu namorado ou namorada, eu vou sentar com ele ou com ela e vou falar o que eu acho disso, porque eu não posso fazer vista grossa. Isso pode salvar o seu filho de um casamento bastante complexo lá na frente. E o que é bastante interessante em relação a todo esse assunto que a doutora estava falando, tem o Bruno aqui, ele está com uma pergunta que até dá para encaixar em relação a isso. Semana passada o nosso tema foi ciúmes, mas essa pergunta não foi feita, né? E eu quero que o Bruno agora faça para a doutora. Eu queria saber como que coloca um limite nos ciúmes num relacionamento. Ótimo, Bruno. Ciúmes é outra situação bem complexa que a gente precisa colocar ciúmes desde o início. É claro que a gente precisa primeiro medir o que é o normal do ciúme. Aquele ciúme que você sente um tantinho de inquietação, mas ele não é tão ofensivo, você percebe que é um cuidado, que é um amor da pessoa, é uma proteção, você até admite, olha, não gostei muito, mas ok, né? É frágil, é fraco, não traz um prejuízo tão grande. Começou a ter um pouco mais de amplitude, você precisa sentar com essa pessoa e dizer, olha, tá grande demais. Olha o que você fez e mostra para a pessoa, porque às vezes a pessoa tem atitude e ela não se percebe. Às vezes muitas olham, nossa, eu fiz isso. Não dá conta. A pessoa que pegou um guarda-chuva e amassou o carro do namorado, por exemplo, só se deu conta depois que viu o carro amassado. Porque no acesso de raiva você não raciocina, você age por impulso. Então o limite na história dos ciúmes é sentar com a pessoa, olhar no olho da pessoa e dizer, olha, o que você tem de bom? Isso. Mas o que me machuca, o que judia de mim, o que me deixa magoado, me deixa chateado, é você agir assim. Isso eu não vou admitir. Se acontecer de novo, a gente vai terminar e eu vou ser feliz com alguém que não tem essa atitude. Esse freio vai fazer a pessoa refletir. Talvez ela ainda escorregue uma vez ou duas, mas você vai perceber que a intensidade está diminuindo. Se a intensidade não diminuir, gente, cai fora. Ciúmes excessivos acabam trazendo depressão futura, problemas de casamento futuro, enfim, que vocês não precisam vivenciar se vocês não querem vivenciar isso. É muito melhor resolver no namoro, gente, do que levar isso para um casamento que se torna muito mais difícil, envolve muito mais gente, envolve filhos, é bem mais complexo. Então, não fiquem com medo de se tornarem sozinhos, que a gente às vezes tem isso, né? Se eu terminar esse namoro, eu vou morrer, ninguém vai me querer mais. Sempre tem esse tipo de situação, né? E olha, gente, não é porque o namoro não deu certo que todos vão dar errado, a não ser que você tenha um dedo muito podre e escolha todo mundo muito igual. Tirando isso, se você parar e falar, peraí, que perfil deu errado? Ok, agora eu vou escolher um outro perfil para poder dar certo, vai dar certo. E olha, geralmente dá mais certo, porque a gente sabe aquilo que a gente não quer e fica mais fácil para escolher aquilo que a gente quer pra gente. E doutora? É isso mesmo, vou falar do Facebook. Desculpa. Okay. Doutora, só um comentário a respeito do que você acabou de falar. A Neuza Fidelis, ela acabou de falar que ela está amando o tema e que ela não sabe lidar com limites. E quando ela impõe limites, as pessoas vão lá e acabam se afastando dela.
Isso é um problema que ela encontrou quando ela argumenta a respeito disso. E a Maísa Mafra, ela perguntou como se limitar a procurar uma pessoa que já deixou claro que vocês são somente amigos. Como é que você põe o limite a essa pessoa? Olha que legal, a pessoa que disse, eu só sou seu amigo ou amiga, ele já colocou um limite. E a partir do momento que aquele limite está pré-estabelecido, não dá para você tentar invadir esse espaço. Se a pessoa sabe se colocar, ela não vai permitir. Agora, se você tem amigos ou relacionamentos que quando você diz não, a pessoa te abandona, então desculpa. Isso não é um relacionamento afetivo, é um relacionamento com qualquer outra coisa. Só não é afetivo. Porque se você, para conseguir ter a pessoa do seu lado, você tem sempre que dizer sim, tem sempre que fazer tudo que ela quer, tem sempre que oferecer tudo que ela pede. Então isso não é um relacionamento afetivo, é financeiro, é de situação, é qualquer outra coisa. A gente precisa saber se colocar. O que acontece, que é o que a Neuza, é a Neuza que falou? Maísa Fidelis. A Fidelis. A Neuza Fidelis. Neuza Fidelis. A Neuza Fidelis colocou uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem medo de perder as pessoas que estão perto da gente. A gente quer ter as pessoas perto da gente. Nós amamos as pessoas, nós somos carentes de ser humano. Só que quanto mais carente a gente é, mais a gente vai se sujeitar à vontade do outro, menos a gente vai respeitar o nosso próprio limite. Então, Neuza, é muito importante você estabelecer os seus limites. Qual é o seu limite de tolerância para abuso, né? Porque as pessoas abusam da boa vontade às vezes. E a gente, com medo de perder a amizade, o carinho, a atenção das pessoas, a gente deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Então, Neuza, começa a colocar limite. O que é difícil e insuportável para você? Se fizerem com você isso que para você é ruim, verbalize. Olha, não gostei disso. Se a pessoa, mesmo sabendo que você não gosta, repete, então essa amizade não serve para você, esse namoro não serve para você, porque ela não está respeitando o seu próprio pedido, sua própria vontade. Gente, relacionamento afetivo é um conjunto de vontades que tem que funcionar junto. Não pode só um funcionar e o outro não funcionar. Tem que ser um equilíbrio. Se tem alguém sempre fazendo tudo e o outro sempre fazendo nada, cai fora. É melhor do que você se reprimir tanto, o tempo passar, e quando você tiver com seus 95 anos de idade, aí você diz, ok, quero ser feliz agora, afetivamente. Não que não possa. Eu já tive pessoas no dia a dia que casaram com mais de 90. Isso daí, que namoraram, casaram. Então, por isso que eu digo, gente, vocês têm chance, Deu gente. tempo de namorar, vocês têm chance. noivar. Namorar, noivar e casou. Casou. Né? Claro que quando você tem uma experiência grande de vida assim, você já tem outro olhar para a vida, você vai valorizar outras coisas. Então, o namoro, o noivado, o casamento, ele leva um tempo muito diferente do namoro do jovem que está conhecendo a vida agora. Uma pessoa de 90 anos tem uma experiência de vida tremenda. Então, a pessoa olha, ela já sabe. Ela já sabe o que aquela pessoa está representando. O jovem ainda está se conhecendo, leva mais tempo. Então, é muito importante que cada um saiba fazer uma leitura do outro. Isso, olha, evita tantos problemas. Vocês não têm ideia da quantidade de doenças emocionais que pessoas acabam tendo por conta de namoro mal elaborado, pessoas com perfil errado. Olha, é desastroso. Então, para evitar isso, fiquem atentos aos sinais. É a melhor coisa que tem. Doutora, aqui na plateia tem uma pergunta super interessante e, na verdade, eu acho que é meio cabulosa. Quero ver como é que a senhora vai responder essa. William, por favor. Então vamos lá. Foi falado sobre o limite do filho, sobre os pais. E o limite dos pais com os seus filhos? Olha, muito importante sua pergunta, porque isso também é muito importante. Às vezes os pais, por terem problemas emocionais ou são impulsivos, apresentam descontroles, às vezes fazem tudo de uma forma muito abrupta. Então é muito importante também que uma das pessoas, por exemplo, é difícil você ver pai e mãe sendo impulsivos, grosseiros, agressivos juntos. Existem? Existem, mas é numa menor proporção. Então é muito importante que pelo menos do casamento, o pai ou mãe, perceba que o outro está um tanto exagerado, impulsivo. É importante que essa pessoa sente com alto e diga, olha, você exagerou. Você precisava ter colocado um limite, ter mostrado onde errou, mas você foi agressivo. E eu não vou admitir que isso aconteça de novo. A criança só tem X de idade. Você não pode penalizar uma criança pequena com a mesma força que um adolescente, com a mesma força que um adulto. As proporções são diferentes. E olha, a experiência mostra, gente, quando a gente conversa, tudo se resolve.
tudo se resolve. O problema é que as pessoas acabam misturando a vida do adulto com a vida da criança, mistura tudo. E às vezes aquela criança está sendo penalizada não porque ela grudou o chiclete no tapete, mas porque aquela criança representa um relacionamento que deu errado, representa uma tristeza num abandono, representa alguma outra coisa. E às vezes acaba sendo uma válvula de escape. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando pai e mãe não têm esse controle, nem pelo menos um deles tem, então você que é vó, que é vô, que é tia, que é tio, alguém tem que ter essa percepção. Você que é professorinha da escola, alguém tem que, de alguma maneira, perceber essa criança. Porque se ninguém for por ela, gente, ela é uma criança. Se ninguém for por ela, quem é que vai ajudar? Né? Então, alguém tem que sempre estar atento. Geralmente as escolinhas, elas têm professores preparados para ter essa percepção. E a regra diz que professores ou qualquer profissional educacional ou de saúde que perceba maus tratos tem que denunciar para o conselho tutelar, isso é regra, né? Então, para que chegar nesse ponto? Se a gente pode começar tudo desde o início, controlando a situação e evitando problemas. Muito bom. Doutora, aqui na plateia, a galera tá aqui na neura para perguntar. E eu Então, quero vamos lá. agora passar aqui pro Pablo, é uma pergunta também muito interessante. Dizem que intimidade é um caminho sem volta. Como colocar limite na intimidade? Você, Pablo, né, a partir de você, mas usando como exemplo todo mundo, a partir de você, você tem que saber o que é certo e o que é errado. E, na verdade, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não pense vocês que quebrando esse tipo de elo entre o certo e o errado, você vai conquistar a pessoa que está com você. Não vai. Pelo contrário, ela vai cada dia querer mais intimidade, ela vai cada dia querer mais abusar da sua boa vontade. E depois que você não serve mais, porque não é mais novidade para a pessoa, ela vai te descartar e vai buscar outra pessoa. Então, evite esse tipo de coisa. Coloque limites, olha, vamos dar um tempo, respira, vai dar uma volta, vai beber água, vai respirar um pouco. Não é bacana isso, a gente sabe que é certo e errado. Não vamos nos exceder em limites. É a melhor coisa que tem no relacionamento, porque se a pessoa te respeita dentro do seu limite, Pablo, ela te ama. Então, as chances de um casamento no futuro darem certo são maiores do que aquele que não respeita desde o início. As chances são muito mais complicadas depois. Verdade, é isso aí. Olha, deu pra entender legal mesmo. Mais importante, gente, é você colocar também todas essas coisas que nós falamos, que foram faladas, interessantíssimas, que realmente podem aí te dar um norte para você que não está conseguindo impor limite na sua vida ou na vida daquele que está querendo entrar no limite que você impôs. Agora, que você possa colocar isso tudo diante de Deus, que você peça. Sabe que nós sabemos, pelo lado cristão, tem muitas coisas, principalmente digo isso aos casais e namorados, tem limites que você pode romper após o casamento. Até lá, esses limites devem ser totalmente barrados. E se a pessoa não impor e você também não quiser impor esse limite, que vocês coloquem diante de Deus, orem, porque muitas vezes a pessoa não está impondo, está deixando a liberdade mais, você está entrando muito na liberdade que ela está dando, vai acabar com coisa errada. Então toma muito cuidado. Deus, ele permite que nós façamos o que queremos, que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas tome cuidado com isso. Cada um tem o seu quadrado, cada um tem o seu espaço. Principalmente o namoro tem muitos limites, sim, só que todos serão recompensados no casamento. Vai ser muito bom mesmo, pode ter certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. Deu uma clareada na mente dessa galera. Eu que agradeço muito. E quero convidar quem quiser acessar o meu canal no YouTube, é Doutora Verusca. Você coloca lá no YouTube Doutora Verusca que você encontra. E eu vou sugerir um vídeo, posso? Pode, por favor. As 5 maiores desculpas que os rapazes inventam para não casar. Gente, vale a pena assistir esse vídeo. Fala, Jeová. As 5 maiores desculpas que os rapazes inventam para não casar. Então, para você que está namorando já, ó, e o rapaz está sempre inventando alguma desculpa, dá uma verificada se não tá lá no vídeo e você não tá passando por isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Assiste lá, vê se é isso mesmo, manda um WhatsApp pra ele, fala, ó, assiste esse vídeo também. Quem sabe a coisa desenrola, casa e seja feliz. Ele é um rei, exalta um rei.